Caríssimos, o nosso bom dia, esperando que todos estejam bem. Vamos começar a nossa palestra, como sempre fazemos, fazendo a nossa prece inicial, elevando, como sempre, o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, e rogando a eles que nos abençoem mais uma vez, nesta oportunidade em que temos o bendito ensejo de raciocinar, refletir um pouco a respeito da vida, de tudo aquilo que nos diz respeito e que efetivamente tem tudo a ver com a nossa presença aqui na face da terra. Abençoa-nos, Jesus, inspira-nos para o bem, ajuda-nos, sobretudo neste ano que se inicia na data de hoje. Que nós possamos efetivamente aproveitar bem esta oportunidade tão especial, tão maravilhosa, que a Tua misericórdia está nos propiciando para que efetivamente a nossa vida aqui na terra não seja uma vida vã. Que a Tua misericórdia nos abençoe sempre, Divino Mestre, Divino Jesus, auxiliando-nos naquilo que for necessário. E assim, começamos então, com a Tua permissão, a nossa palestra. A nossa palestra tem por título Tempos de Salvação. É um título interessante que nós fomos buscar exatamente no livro de Emmanuel, com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que chama-se Palavras de Vida Eterna. Tem uma lição nesse livro, que é exatamente a lição número 153, que tem por título Conceito de Salvação. E nesse título, Emmanuel traça algumas letras, algumas passagens, para dizer para nós o seguinte: salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Então, efetivamente, se nós estamos buscando a salvação, essa busca é nossa. É uma busca pessoal de cada um de nós, que queremos a salvação das nossas vidas, entendendo o que como salvação das nossas vidas, entendendo que, efetivamente, a vida foi nos dada por Deus para que nós fizéssemos dela um tempo futuro de felicidade e de alegria. A doutrina espírita é muito clara. Ela ensina para nós que nós fomos criados por Deus, todos, em absoluta igualdade de condição. Espíritos simples e ignorantes. Espíritos simples, porque não tínhamos lá no início a capacidade do discernimento entre o bem e o mal. E ignorantes, porque tínhamos que aprender tudo nas nossas vidas. E Deus nos contemplou com as vidas sucessivas, através das quais nós vamos tendo o ensejo continuadamente de aprender, de desenvolver, de conhecer as coisas da vida, de conhecer os nossos semelhantes, os nossos irmãos com os quais nós trocamos continuadamente impressões, não só mentais, como impressões faladas, gestos, atitudes, tudo isso em processo de desenvolvimento continuado. Hoje, nós que aqui estamos na face da Terra, que já vivemos muitas vidas, nós já temos uma certa lucidez mental.
Já sabemos diferenciar, por exemplo, o bem do mal, o certo do errado. Então estamos num processo de salvação. Estamos num processo continuado para dirimirmos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, em busca da felicidade almejada, que será, na verdade, atingida ao tempo em que pudermos ter a concepção de Deus, como dizem os Espíritos, de conhecê-lo. A concepção de Deus, de conhecê-lo. Aí nós seremos espíritos puros, que não dependeremos mais de processos reencarnatórios. Não precisaremos mais passar pela experiência da carne. E continua Emmanuel nesta pequena mensagem. Diz o seguinte: olha, o Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Não foi porque, de repente, ele titubeou diante do Cristo que o Cristo o abandonou. Porque o Cristo sabe que nós somos fracos, nós somos falhos. Diante de determinadas situações da vida, nós nos perdemos mentalmente, nós nos iludimos, nós choramos, enfim, sofremos. Mas Deus sabe que tudo isso tem uma razão de ser. É passageiro, tudo isso será superado e, com certeza, através do nosso esforço, do nosso trabalho, atingiremos o nosso desiderato final. E continua Emmanuel: Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Quem conhece a história de Paulo através de tantos livros que falam dessa criatura praticamente inigualável, que saiu, evidentemente, de uma vida voltada para a perseguição ao cristianismo, a se tornar, depois do acontecimento às portas de Damasco, em que Jesus, já no plano espiritual, apareceu-lhe, ele se tornou, na verdade, no grande divulgador dos ensinamentos de Jesus, do cristianismo. Então, ele titubeou e foi salvo exatamente pelo próprio Mestre, mas a sua salvação, a sua glorificação, o seu entendimento da vida exigiu dele que, através dos anos vivenciados, há praticamente mais 30, 40 anos que ele vivenciou, ele se tornasse o grande divulgador dos ensinamentos do Mestre. E acabou, como muitos dos cristãos primitivos, degolado a mando de Nero, na Roma que tantos irmãos nossos fez com que sofressem as mais variadas situações complicadas. E o Emmanuel continua falando, evidentemente que tem muita coisa a falar, mas eu queria terminar, ir para a última frase dessa lição tão especial, em que ele diz: sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Ele está dizendo: olha, não adianta você ficar lastimando as coisas que já passaram, o sofrimento que você enfrentou, os erros, às vezes muito grassos, que você cometeu no passado. Não é construtivo você ficar se lembrando disso e chorando. Até por isso Deus nos dá o esquecimento das vidas passadas. E continua Emmanuel: reconheçamos com o apóstolo, com Paulo, que o
que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda dos nossos erros, aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Agora. Este tempo é o tempo que efetivamente Deus está nos dando para que nós possamos superar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores. E eu procurei me informar através da imensa literatura espírita de que nós dispomos a respeito de mais alguma coisa que eu pudesse trazer para os nossos irmãos que tiverem a oportunidade de ouvir essa nossa palestra. E eu encontrei um livro muito especial que eu recomendo que os espíritas leiam. Chama-se Aprimoramento Espírita, escrito pelo nosso confrade, professor Alquindar de Oliveira. Esse livro é um livro voltado, na verdade, para a autoestima, para a liderança, para o projeto de oração e para a unificação do entendimento espírita. Ele contém, portanto, capítulos que tratam de assuntos todos levando, ou todos informando para o nosso aproveitamento da vida com dignidade, com retidão, com estoicismo, com coragem, com o desejo de efetivamente vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades que de alguma forma se nos apresentarem no passar dos nossos dias. E eu vou ler alguns trechos desses livros pela grandiosidade dos ensinamentos que ele contém. Ele diz, por exemplo, olha, citando Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por este motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Vejam a importância das encarnações que nós estamos vivendo. Então, evidentemente, se cada encarnação é um momento propício, né, um verdadeiro atalho nas estradas do nosso desenvolvimento, da nossa ascensão, devemos entender como a oportunidade da nossa salvação a presente vida que nós estamos vivendo. Cada vida é uma oportunidade especial. Creio firmemente que a nossa mais importante existência de todos os tempos é atual. Se nós nos conscientizarmos deste fato, faremos com que nossos pensamentos, sentimentos e atitudes tomem salutar direção. Por exemplo, poderemos deduzir que se temos Jesus como nosso guia e modelo, é imprescindível, nessa nossa mais importante existência, termos como meta o amor incondicional. Se eu acho que efetivamente eu sou um cristão, eu quero seguir as recomendações, as orientações de Jesus, e Jesus sintetizou para a nossa compreensão todo o seu ensinamento, toda a grandiosidade do seu ensinamento, quando ele disse, tudo se resume no amor, em amar-vos, em amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então nós temos que efetivamente seguir esse exemplo, pois é essa modalidade de amar que irá ditar o conteúdo dos nossos procedimentos diários. Então nós vamos viver, procurar viver, fazer esforço para viver segundo esse preceito. Se nós, de alguma forma, nos desviarmos desse preceito, nós não estaremos sendo efetivamente seguidores do Cristo. Nós estaremos, de alguma forma,
procrastinando a oportunidade que Deus está dando para nós de crescer, de nos desenvolvermos. Para que essa conclusão seja objeto de reflexão de quem nos ouve, atentemos ao que diz Santo Agostinho no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens 17 e 19. Ele diz: o planeta Terra, Santo Agostinho dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, o planeta Terra ha chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, Santo Agostinho está falando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19, que nós estamos chegando ao tempo de transição, ao tempo em que o nosso planeta deixará de ser um planeta de expiação e provas, onde há grande sofrimento, há grande dor. Por quê? Porque uma grande quantidade de nós que estamos habitando a Terra, estamos aqui em processo de expiatório. Expiando o quê? Expiando erros crassos, que de repente nós cometemos no nosso passado, em vidas anteriores. Então temos que, de alguma forma, nos ajustar às leis divinas. E como que é esse ajuste? A gente pede perdão. Perdão, Deus. Perdão porque eu errei. Mas será que isso é suficiente? Deus é absolutamente justo. E a justiça exige de quem erra que, de alguma forma, ele resgate alguma coisa da sua vida, algum erro da sua vida, para se ajustar às leis divinas. Então, evidentemente, se estamos no mundo de expiação e provas, é porque, de alguma forma, nós erramos e precisamos nos ajustar. E esse ajuste causa dor, causa sofrimento, causa uma porção de tristezas, de angústias nas nossas vidas, não é? Então, o planeta, repetindo, o planeta Terra ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. E no 17 ele fala: quais as características do mundo de regeneração? O homem ainda é de carne, evidentemente. Ainda tem de suportar provas, porque nós não somos perfeitos, não seremos perfeitos, porque estaremos habitando em um mundo de espíritos regenerados, não significa que nós seremos perfeitos. Então temos que enfrentar provas ainda, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Eles, os mundos de regeneração, representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Palavras de Santo Agostinho, transcritas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17. E mais uma vez, voltando ao item 19, interessante essa observação de Santo Agostinho. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida
que as próprias criaturas humanas avançam na senda do progresso. Então, Santo Agostinho dá para nós uma ideia do que seria o mundo de espíritos regenerados, aquele para o qual nós estamos caminhando a breves passos, porque não está tão distante no tempo a nossa Terra ser um planeta de espíritos regenerados. Então ele diz, ainda habitaremos um corpo de carne, é evidente, com todas as suas consequências, não é? No entretanto, né, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos, né, quem tivesse visto a Terra nascer, surgir por obra divina, e pudesse acompanhar o desenvolvimento ao longo dos milênios que já se passaram na construção desse planeta que nós estamos de alguma forma vivenciando na atualidade, né, teria condição de vê-lo caminhando para um desenvolvimento. Mas numa geração, a gente quase não percebe diferença. A diferença é tão sutil, tão mínima, vamos dizer assim, que ela é quase imperceptível, mas ao longo de milênios e milênios e milênios, a soma das pequenas situações superadas em cada geração vai constituindo aquilo que é preciso para que esse mundo se torne um espírito regenerado. Basta que a gente olhe para os aspectos físicos da vida para a gente ter essa percepção. 100 anos atrás é ontem, é o minuto passado, 100 anos atrás. Como se modificaram as nossas condições de vida em 100 anos. Nós não tínhamos a televisão, nós não tínhamos o telefone, nós não tínhamos o avião, nós não tínhamos esses meios de comunicação que facilitam a nossa vida na atualidade. Imaginemos como eram as habitações, né? Nós não tínhamos as condições de higiene de que nós dispomos hoje e vai por aí afora. Basta que se medite um pouco para perceber essa realidade. Então, nesse minuto que chama-se 100 anos, um século, quanta coisa melhorou no nosso planeta, na vida daquelas criaturas que habitaram no passado e possivelmente estejam habitando no presente. Muito bem. Isso nos leva a outros raciocínios, de que não há dúvida que nós estamos num período de transição para um mundo de regeneração, tá? E caminhamos a passos largos para que efetivamente atinjamos a condição de mundo de espíritos regenerados. Nós podemos também concluir dessa verdade, dessa realidade, quando a gente olha para alguns aspectos da vida, para alguns conhecimentos que foram sendo trazidos para nós ao longo do tempo. Por exemplo, Allan Kardec diz-nos que quando o Espiritismo se tornará crença comum em todo o mundo terreno. Allan Kardec disse isso. Quando isso iria acontecer, né? E como é que Kardec disse isso? Através da questão 798 do Livro dos Espíritos, que trata exatamente da lei do progresso, né? Da lei do progresso. Lá, Kardec nos informa quando o Espiritismo será implantado na Terra. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, a qual tem como foco quando haverá a implantação do Espiritismo da Terra, Kardec esclarece-nos que, agora vem o que Kardec efetivamente diz, durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Durante
repetindo, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Ora, a boa lógica nos diz que após um período de incredulidade, a única alternativa é um período posterior de credulidade. E isso nos permite fazer as contas a partir dessa informação de Kardec. Kardec precisa se levar em conta que hoje, né, a nossa expectativa está praticamente aumentada. Mas no tempo de Kardec, essa expectativa era de no máximo 70 anos de idade. Ou seja, na média, as pessoas com 70 anos de idade já desencarnavam, né? Hoje, essa expectativa de idade está em torno de quase 80 anos, ou talvez até mais de 80 anos, tá? A média, na média, evidentemente, na média, tá? Então, a gente pode raciocinar assim. Se na época de Kardec uma geração correspondia a um período de 70 anos, se Kardec afirma que o período de incredulidade durará 2 ou 3 gerações, 2 gerações, 140 anos, 3 gerações, 210 anos. Se após o período de incredulidade vem o período de credulidade, o livro dos Espíritos, se o livro dos Espíritos, que iniciou a era do Espiritismo, foi editado em 1857, fazendo as contas, chega-se à seguinte conclusão: o Espiritismo passará a ser crença comum no período compreendido entre os anos de 1997 e 2067. Então, é lícito a gente entender que até o ano de 2067, o nosso planeta estará transformado em em planeta habitado por espíritos regenerados. Mas tem mais, tem outras afirmações de outras pessoas importantes no Espiritismo que de alguma forma confirmam essa ideia. Chico Xavier, por exemplo, no livro Plantão de Respostas, volume 2, diz: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano 2057. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Percebamos que o ano de 2057 está dentro dos limites preconizados por Kardec. Kardec diz que até 2067. Então, 2057 está dentro. Está dentro. Então, a informação de Chico Xavier, evidentemente, de certa forma, confirma aquilo que Kardec viu lá atrás, em 1857, quando editou o Livro dos Espíritos. Bezerra de Menezes, no livro Atitude de Amor, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, esclarece-nos que para o Espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade e que a implantação teve uma delimitação de 3 períodos distintos de 70 anos. O primeiro período, de 70 anos, 1857 a 1927, teve como foco a consolidação do fato de que o Espiritismo não é uma crença fundamentada em ideias humanas, mas sim, o Espiritismo é a doutrina dos espíritos superiores.
O segundo período, de 1928 a 1997, teve como objetivo a proliferação dos centros espíritas e a difusão do conhecimento espírita. Foi o período em que ficamos especialistas em fazer belos discursos, sem praticá-los, todavia, totalmente. Passamos a ter conhecimento, mas sem as correspondentes atitudes. O terceiro e último período de 70 anos, 1998 a 2067, é o que estamos vivendo neste momento. O que implica o quão essencial é crermos que nossa atual reencarnação é a mais importante de todas as existências que até hoje tivemos. Nós, que estamos vivendo a atual época, devemos refletir com a nossa idade, tá? Eu, por exemplo, que já passei dos 80, evidentemente, certamente, não reencarnarei antes de 2067, não viverei esse período. Mas quando eu tiver de reencarnar lá na frente, certamente o nosso planeta já será um planeta de espíritos regenerados. Continuando no seu raciocínio, Alquindar de Oliveira, o professor Alquindar de Oliveira, que escreveu esse maravilhoso livro, ele diz: sobre este último período, o período que vai até 67, diz Bezerra de Menezes, que é o período de atitudes. É o tempo de salvação nosso que estamos aqui na vida material. É o tempo de atitudes. Temos que demonstrar que efetivamente não só conhecemos o ensinamento dos espíritos, como nos esforçamos por praticá-lo. É o tempo de atitudes, isto é o momento de praticarmos o que até agora aprendemos com o Espiritismo. E aqui vem uma citação até do Richard, que eu achei muito interessante. Por exemplo, se temos um belo discurso sobre fraternidade, chegou a hora de sermos fraternos. Como disse Richard Simonetti, chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Olha que frase tão bonita que o nosso querido, inesquecível Richard Simonetti, o grande mentor hoje na espiritualidade da nossa casa espírita, com certeza, disse: chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. O coração, né, é, na verdade, o órgão do sentimento. Então, se eu sei que devo fazer o bem, o coração me diz que é preciso fazer o bem, porque o sentimento me impõe, né? O bom sentimento me impõe efetivamente a realização daquilo que eu entendo como certo, como justo, como correto. Ou como disse também nosso confrade Carlos Abranches, precisamos raciocinar com o coração e amar com o cérebro. Ele inverteu um pouco a situação. Então, Bezerra de Menezes informa-nos que a implantação do Espiritismo na Terra será no período de 1997 a 2067, período esse dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será crença comum. Por que eu estou falando sobre isso, sobre o espírito de regeneração? Porque, caríssimos, nós estamos na vida. Nós estamos na vida. O nosso tempo de salvação é agora, é nessa época. É superando as angústias, as tristezas, os sofrimentos, as dores. É procurando fazer todo o bem possível ao nosso alcance. Evidentemente que esse alcance,
ele é particular, é de cada um. Alguns têm mais condições de fazer o bem do que outros, mas todos podemos fazer o bem sempre e sempre. Há uma questão no Livro dos Espíritos, evidentemente tratando também do progresso das criaturas, em que Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: todas as pessoas têm oportunidade de fazer o bem? Vejam que pergunta interessante Kardec fez aos espíritos, porque ele raciocinou da seguinte forma: se Deus dá para alguns a oportunidade de fazer o bem e não dá essa oportunidade para outros, Deus está sendo injusto, tá? Porque se eu faço o bem, eu estou bem na vida. Se eu não tenho condição de fazer o bem, eu não fico bem na vida. E os espíritos responderam: todas as criaturas humanas têm, todos os dias, oportunidade de fazer o bem. Evidentemente que a expressão fazer o bem, ela é muito abrangente, ela é muito elástica. Ela vai desde você pegar na mão de uma pessoa idosa para atravessar a rua, isso é um bem, até aquela criatura que tem a condição de visitar os infelizes que vivem nas favelas, às vezes passando fome, passando dificuldades, e são capazes de levar uma cesta de alimento para essas criaturas. Então, a diferença é muito grandiosa. Deus dá a todas as criaturas, todos os dias, oportunidade de fazer o bem. Eu posso fazer o bem sendo tolerante com a minha esposa, quando de repente ela está um pouco nervosa, um pouco atarantada com seus afazeres. Eu sendo tolerante, eu sendo compreensivo, eu auxiliando-a nos seus quefazeres, eu estou fazendo bem. Sim, senhor, estou fazendo bem. Estou colaborando para que as coisas se organizem da melhor maneira possível. Então, essa ideia de ser útil à pessoa com a qual nós convivemos, ao nosso semelhante, aos nossos irmãos de vida, é uma ideia muito elástica, muito abrangente. E conforme os espíritos asseguraram a Kardec, todas as pessoas têm, todos os dias, oportunidade de fazer o bem. Eu sempre cito aqui uma informação que muitos de vocês leram, está nas obras de André Luiz. A gente vê nas obras de André Luiz que André Luiz habitava nosso lar e queria visitar a mãe desencarnada antes dele. E ele não conseguia, porque ela estava num nível, numa dimensão espiritual superior. E o seu corpo perispiritual não lhe dava condições de demandar aquela dimensão em que a mãe se encontrava. E eu pergunto, alguém já leu alguma coisa escrita pela mãe de André Luiz? Já ouviu falar alguma coisa daquilo que ela tenha feito de positivo, de bom aqui na face da Terra? Eu nunca encontrei nada, nunca li nada. Mas ela estava numa dimensão superior à dimensão de André Luiz. Então, deve ter sido uma boa esposa, deve ter sido uma boa mãe, deve ter sido uma mulher cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações. Então, é isso que importa para nós. Nas mínimas situações, nas mais diferentes situações, nos mínimos detalhes, a gente sempre procurar ser útil para o nosso semelhante, seja aquele que convive conosco na nossa casa, seja aquele que encontramos na rua, seja aquele que está na porta da padaria pedindo um trocadinho. São inúmeras as oportunidades que a vida nos dá de fazer o bem. E esta nossa presente reencarnação dá para nós esses ensejos. A verdade é que
essas ideias, elas são absolutamente válidas, não é? O espírito Maria Modesto Cravo e Joana de Ângeles alertam-nos sobre a renovação que já está ocorrendo em nosso planeta. Duas informações. A primeira, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, lançado e editado nesta primeira década do século XXI, o espírito Maria Modesta Cravo diz: uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as e projetando-as a ampliados patamares de utilidade. Então, uma nova geração está reencarnando para exatamente fazer aquilo que o Cristo ensinou que nós debêssemos fazer, ser úteis aos nossos semelhantes. No livro Momentos de Harmonia, lançado e editado em 1991, psicografia de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles diz: dá-se neste momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Podemos concluir, então, que os espíritos Joana de Ângeles e Maria Modesto Cravo informam-nos que espíritos especiais, fraternos, nobres, estão retornando à Terra com o objetivo de arejar o panorama de todas as expressões do nosso planeta, com o objetivo de renová-lo. E essa renovação se dá dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será crença comum. Evidentemente, quando eles afirmam que o Espiritismo será crença comum, eles não estão querendo dizer que não haverá mais o catolicismo, não haverá mais o protestantismo, não haverá mais o hinduísmo, não haverá mais as inúmeras religiões de origem africanas. Elas permanecerão. Apenas que determinados princípios espíritas serão reconhecidos e praticamente adotados por todas as religiões. Que princípios seriam esses? A pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação. Esses três princípios básicos serão adotados por todas as religiões. É isso que o Espírito diz que... Por que serão adotados por todas as religiões? Porque, como afirmam para nós os espíritos superiores, esses três princípios são leis da natureza. E toda lei da natureza, no final das contas, ela prevalece. Ela prevalece. Quando começou a se falar em eletricidade, houve um grande assombro na face da Terra. Achavam que quem conseguisse a iluminação através de ideias das quais não se tinha conhecimento eram mágicos, eram pessoas voltadas às magias e às vezes eram até condenados pela Inquisição. No entretanto, a eletricidade está aí hoje presente na nossa vida, propiciando-nos todas as regalias, todas as boas condições de vida que a eletricidade prevalece. Porque é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. A reencarnação é uma lei da natureza. A pluralidade dos mundos habitados é uma lei da natureza. A comunicabilidade dos espíritos com nós encarnados é uma lei da natureza. Então, todas essas leis da natureza prevalecerão.
E com isso, caríssimos irmãos, nós estamos terminando a nossa palestra de hoje. Esperamos que efetivamente tenha sido de utilidade para aqueles que nos ouvirem. Vamos encerrar fazendo a nossa prece. Antes, eu queria aproveitar o ensejo para desejar, neste 1º de janeiro de 2023, toda a felicidade possível para todas as criaturas do nosso planeta. Que todas tomem consciência de que efetivamente nos ensinamentos do Cristo estão as leis que devem prevalecer nas nossas vidas. Que nós saibamos amar o nosso semelhante, como Jesus nos amou, de tal forma que entregou a sua própria vida em prol de que efetivamente os ensinamentos dele fossem acreditados. Que todos sejam felizes, que todos tenham consciência de que o templo de salvação é sempre a sua última encarnação, porque a sua última encarnação, mais uma vez, está dando possibilidade da pessoa se reorganizar mentalmente, espiritualmente, moralmente, cristãmente e efetivamente fazer dessa oportunidade a sua vitória, a vitória final almejada, a promoção a condições espirituais melhores e superiores. Que Deus nos abençoe a todos nesse propósito, ao qual, Pai Celestial, a Jesus, nós neste momento voltamos os nossos pensamentos, agradecidos por tudo aquilo que pudemos aprender até a presente data, até a presente oportunidade, e rogando a eles que deem-nos sempre ensejo, oportunidades, para que nós possamos ser úteis ao nosso semelhante, fazer todo o bem possível ao nosso alcance, não desanimarmos diante das dificuldades, porque as dificuldades que às vezes acontecem, elas sempre militam em nosso benefício. São, como dizia Richard Simonetti, a lixa grossa que de repente enfrentamos nas nossas vidas, para que devagarinho o nosso espírito possa ir se tornando cada vez mais iluminado. E assim, Divino Mestre, agradecendo a oportunidade, nós nos despedimos de todas as criaturas que nos ouvirem nesta oportunidade. E que assim seja, Senhor.